No fundo dos oceanos, muito antes de nós existirmos, havia um reino de predadores tão brutais que fariam o maior tubarão dos dias atuais parecia um peixe-anjo. Essas criaturas dominavam mares e rios com uma ferocidade absurda. Eles não caçavam por esporte, eles eram um terror vivo das profundezas. Prepare-se para conhecer os 7 monstros pré-históricos mais assustadores que já nadaram sobre os oceanos. Não são lendas, não são de filme de ficção, são animais reais que reinaram do absolutos no topo da cadeia alimentar. Então, vamos lá com o vídeo. Começaremos com um dos maiores predadores marinhos e mais famosos, o Mosasaurus. Apesar de muitas pessoas confundirem com dinossauros, os mosassauros eram répteis marinhos gigantes, mais próximos dos lagartos e cobras do que dinossauros terrestres. Esse monstro viveu durante o final do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos atrás, dominando os mares ao lado dos maiores predadores de seu tempo. O mosassauro tinha um corpo hidrodinâmico, com nadadeiras adaptadas à natação rápida, uma cauda longa e mandíbulas poderosas, cheias de dentes afiados, capazes de cortar carne com uma brutal eficiência. Os maiores indivíduos podiam atingir entre 15 a 18 metros de comprimento, pesando várias toneladas, um verdadeiro titã das profundezas. Eles não tinham apenas força, tinham visão aguçada, mandíbulas que abriam como guilhotinas e um apetite por tudo que cruzasse seu caminho. O Mosasaurus caçava peixes, tartarugas, outros répteis marinhos e até outros mosassauros, e também alguns crustáceos. Mesmo hoje, fósseis gigantescos desse predador são descobertos e estudados, revelando como ele dominava seus ecossistemas aquáticos. Dentro do gênero Mosasaurus existiam várias espécies. O principal era o Mosasaurus rockmuff, porém existiam muitos outros. Mosasaurus leominieri, Mosasaurus conodon, Mosasaurus missouriensis, Mosasaurus belgei e Mosasaurus decai. Tylosaurus, o parente próximo pra caramba do Mosasaurus. O Tylosaurus era um outro réptil marinho colossal que reinava os mares do Cretáceo. Com cerca de 11 a 15 metros de comprimento, ele era um pouco menor que seu parente. Ele tinha um crânio enorme e dentes projetados para agarrar e dilacerar presas. O Tylosaurus não se contentava com peixes pequenos. O seu estômago já foi encontrado cheio de criaturas, incluindo peixes grandes, tubarões, aves marinhas e até outros répteis gigantes. Essa fera representava predação brutal em vários níveis, sendo uma das espécies de mosassauros mais temidas de seu tempo. O Tylosaurus foi descoberto em vários lugares, como América do Norte, Europa e África. Ele chegava de 7 a 10 toneladas e foi extinto junto com os dinossauros após o impacto do asteroide. Mas quais eram seus rivais contemporâneos? Ou seja, animais que viveram na mesma época que ele e competiam diretamente ou indiretamente com a sua comida, e eram outros superpredadores marinhos do Cretáceo Superior, como Mosasaurus rockmuff, Prognathodon, Plotosaurus, Iainosaurus, Elasmosaurus e o Polycotilus, e também algumas espécies de tubarões, como Squalicorax e Cretoxirina matelli, que são espécies de tubarões. Falando em tubarões, esse aqui foi o maior tubarão que existiu. Quando pensamos em terror no mar, é impossível não falar do Megalodonte. Esse gigante é considerado um dos maiores e mais poderosos predadores que já pisaram no planeta, no caso já nadaram. O verdadeiro rei dos mares pré-históricos. O Megalodonte viveu entre 23 a 3,5 milhões de anos atrás, e o seu nome significa literalmente dente grande, meio óbvio. E ele era um tubarão, óbvio, mas não era um tubarão comum. Estimativas sugerem que ele podia atingir tamanhos enormes, muito maiores que qualquer outro tubarão branco moderno. Esses dentes enormes e serrilhados eram perfeitos para perfurar carne e esmagar ossos. Enquanto hoje os tubarões já são predadores formidáveis, o Megalodon era algo de outro mundo, além de qualquer coisa atual. Um caçador que dominava as águas, possivelmente atacando até baleias juvenis e outros gigantes marinhos. O otó dos megalodons, nome científico, possui um comprimento de 15 a 20 metros de comprimento. Alguns estudos mais recentes sugerem que indivíduos excepcionais chegam a 20 a 24 metros de comprimento. Ele possui cerca de uma altura de 4 metros e um comprimento da sua boca de até 3 metros. O seu peso é estimado de 40 a 70 toneladas. Indivíduos gigantes com gigantismo podem ter ultrapassado 80 toneladas, muito mais pesado que qualquer outro tubarão moderno, incluindo o tubarão branco, que não chega nem a 5 toneladas. Nem só de gigantes com mandíbulas robustas viviam nos oceanos antigos. Existiu também a Paleops, um dos maiores grupos de serpentes marinhas pré-históricas.
Algumas espécies como a Paleolopes colaceus alcançavam comprimentos estimados entre 8 a 12 metros, rivalizando com o tamanho de um ônibus escolar. Essas cobras deslizam através das águas rasas e quentes do Eoceno, provavelmente se alimentando de peixes e outros animais marinhos menores, como basilossauros filhotes. Essas cobras com corpos longos e estreitos e adaptações para a vida totalmente aquática. Mas por incrível que pareça, a Paleolopes não é venenosa. Ela é uma cobra constritora, ou seja, em vez de matar por veneno como as cascavéis atuais, ela utiliza o seu próprio corpo para matar os inimigos. Por exemplo, ela encontra uma presa e se enrola nela, quebrando seus ossos pouco a pouco, utilizando seus músculos densos como se fosse uma espécie de esmagador. Ninguém gostaria de encontrar uma Paleolopes gigante na água. O seu corpo sinuoso podia envolver e esmagar suas vítimas com uma força brutal. Agora não estamos mais no oceano, e sim nos rios da América do Sul, mais precisamente aqui na Amazônia. O Purosaurus pode não ter vivido nos oceanos, mas ele dominava sistemas aquáticos gigantes e caçava como poucos. Esse era um gigante jacaré pré-histórico, não um crocodilo, jacaré, o maior jacaré de todos, com estimativa de comprimento que inclui indivíduos que possivelmente ultrapassariam 10 metros e alcançariam 12 metros, o tamanho de um T-Rex. Com mandíbulas incrivelmente poderosas e dentes afiados, o Purosaurus era um predador de topo nos rios, capaz de abater grandes presas e até outros grandes crocodiliformes. Imagine um animal desse tamanho deslizando silenciosamente pela água, e entender por que ele é o rei absoluto dos ecossistemas aquáticos pré-históricos da América do Sul. Esse animal tinha uma mordida absurda, com estimativas de mordida semelhantes ao do Tiranossauro Rex, ou seja, 4 a 6 toneladas de pressão de mordida, sendo um animal que poderia alcançar 8 toneladas. Ele viveu durante o Mioceno médio ao superior, aproximadamente 13 a 8 milhões de anos atrás. Os seus fósseis foram encontrados principalmente na Amazônia brasileira, associados a formações solimões. Essa espécie habitava grandes rios e lagos, pântanos tropicais de águas lentas. Eles podem ultrapassar até mais de 1 metro só de comprimento de crânio, e possuía as mordidas mais fortes já registradas em animais vertebrados, capaz de esmagar ossos com facilidade. A dentição era formada por dentes grossos e cônicos, adaptados para a captura de grandes presas. Ele era um predador de topo, sem inimigos naturais quando adulto. Provavelmente se alimentava de grandes mamíferos, tartarugas gigantes, peixes e até outros crocodilianos menores. O seu corpo era fortemente blindado por osteodermas, oferecendo proteção adicional. A cauda era musculosa e longa, e auxiliava tanto na natação quanto em ataques bem rápidos. Agora da América do Sul, vamos para o continente africano, mais especificamente no Egito. Lá viveu um animal incrível, um dos predadores mais integrantes da pré-história, o Spinosaurus, famoso por suas adaptações para uma vida aquática, no caso semi-aquática. Os fósseis mostram que esse dinossauro chegava a 15 metros de comprimento e possuía uma vela nas costas, que adicionava 1 a 2 metros de altura para ele, dando um total dele ter uma altura de aproximadamente 5 a 6 metros, contando com a vela, além de uma cauda adaptada para nadar e pernas que permitiam locomover tanto na água quanto em terra. Pesquisas sugerem que o Spinosaurus passava grande parte do seu tempo na água, caçando peixes com seu focinho longo e dentes ideais para agarrar peixes escorregadios. E ele era diferente de qualquer outro dinossauro carnívoro. Ele era um predador que caminhava e nadava como um perigo igual. Ele possui vários recordes, sendo o maior dinossauro carnívoro em questão de altura, de comprimento e o maior dinossauro semi-aquático que já existiu, sendo um animal incrível, podendo alcançar 7 a 8 toneladas. O seu rival não era o Tiranossauro Rex, era o Carcharodontosaurus, um dinossauro que não era piscívoro, porém tinha dentes de tubarão. Para finalizar nosso horror da lista, muito antes dos répteis gigantes e tubarões monstruosos dominarem os mares, quem dominou os mares por um bom tempo foi o Dunkleosteus, um peixe pré-histórico tão mortal quanto estranho. Esse predador viveu cerca de 380 a 360 milhões de anos atrás e era coberto por placas ósseas blindadas que protegiam seu corpo como uma armadura natural. Ao invés de dentes, o Dunkleosteus tinha lâminas ósseas que funcionavam como facas afiadas, capazes de cortar e triturar o que estivesse em seu caminho. Com cerca de 4 a 6 metros de comprimento e uma mordida incrivelmente potente, esse peixe foi provavelmente um dos predadores apex da região de vertebrados da história da vida, um dos primeiros e um dos maiores. Imagine um peixe blindado avançando nas águas primitivas.
cortando suas presas sem esforço nenhum. Um cenário que hoje só existe em nossos sonhos, ou pesadelos. E esses foram apenas os 7 dos monstros que já dominaram os oceanos e rios pré-históricos. Cada um deles, à sua maneira, foi uma máquina de caça, uma perfeição evolutiva de terror absoluto. Criaturas que não tinham medo de nada e viviam em um mundo sem humanos, mas que hoje apenas seus fósseis nos lembram quão brutal a natureza pode ser. Mas então, diz aí, qual desses da lista você acha mais incrível e assustador? Dunkleosteus, Spinosaurus, Mosasaurus? Qual que você acha o maioral dos oceanos? Mas agora já se inscreve no canal, de seu like, que o vídeo demorou bastante para ser editado, roteiro, etc. Então já se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá um like também, compartilha com seu amigo ou amiga que gosta de dinossauros. E agora nos vemos na próxima. E aqui algumas sugestões de vídeo para vocês. Agora falou!